Vai lá, Ana Paula, vai. Sou psicóloga, me formei pelo Sesumar, sou psicóloga clínica, faço pós-graduação em avaliação psicológica, trabalho na clínica faz 2 anos. Eu acho que basicamente isso, fui convidada aí pelo Marcos, convite da CIEP, para estar conversando com vocês aqui hoje sobre esse assunto tão importante e necessário. Sou Dionísio. Beleza, eu sou Dionísio, psicólogo, né? Estamos aí já com uma jornadinha mais ou menos o tempo da idade de vocês, só de trabalho, né? E vamos participar. Eu acho que tem sido uma parceria bacana aí com a CIEP, né? E com o próprio pessoal do Conselho da Juventude, né? Eu acho que tem sido uma coisa bem bacana mesmo, de a gente poder estar participando, estar conversando, trocando ideias de temas tão relevantes e tão importantes, principalmente não só para toda a população, mas principalmente para a juventude, né, que são as pessoas que precisam se inteirar de temas como o que nós discutimos da outra vez e esse de hoje, até para fazer um processo de saúde mais qualificada, enfim, mais saudável, né? Então, estamos aí, a gente tem alguma experiência, algumas historinhas para contar. Depois desse tempo que eu tenho de carreira, a gente já passou por alguns suicídios, né? E não sei quantos, mas foram muitos, alguns com sucesso, alguns, infelizmente, as pessoas acabaram atingindo o seu objetivo, né? Mas a maioria deles, com certeza, estão aí vivos e conseguiram passar por essa dificuldade e a gente pôde contribuir para que retomassem suas vidas e estejam realmente vivendo hoje. Então estou aberto aí para... É um prazer debater isso com vocês. Fico muito feliz desse convite, principalmente de vocês aí, que é um grupo jovem, se interessando por essas coisas e trazendo temas de tão grande relevância. Parabéns, Marcos, parabéns, Leonardo, Ana Paula, pela iniciativa de vocês, né? O Leonardo pela Enfrente, você pela CIEP, né, Marcos? Parabéns por trazer esse tema e estou aí, estamos juntos aí, tá bom? Não, preferência pela Ana, pô. Começa lá, Ana. Fica à vontade. E claro, pô. Afinal de contas, somos cavalheiros, né, Marcos? Muito bom. Eu acho que é, assim, extremamente importante da gente falar sobre isso, né? Ainda mais esse setembro amarelo, como o Marcos disse, né? Trazer um pouquinho da experiência, né, grande do Dionísio para conversarmos aqui hoje. Eu queria primeiramente ouvir um pouco ele, foi muito cavaleiro ele comigo, né, passando a palavra, mas eu queria ouvir ele um pouquinho também.
Ok, então vamos lá, né? Bom, esse tema é um tema de grande relevância, um tema que tem mostrado aí a cada tempo que o índice de pessoas que acabam cometendo suicídio para cada 100 mil habitantes tem aumentado, né? Coloca aí como índice do último ano aí de 5,7 pessoas para cada 100 mil habitantes, tá? Isso é uma coisa muito relevante dentro de um país, né? Quando nós tivemos aí, por exemplo, agora todo esse carnaval feito em cima da Covid, que não chega a 0,5, né? E, de repente, o suicídio chega a 5,7. Então, é um tema de muita relevância. E, com relação ao tema, a gente tem que conceituar suicídio de uma forma a compreender que existem muitos suicídios, né? E alguns até necessários. Muitas vezes nós temos que matar coisas que nos incomodam. E quando a gente começa a encontrar essas coisas e matar elas dentro da vida da gente, a gente passa a viver. Então, tem patologias, por exemplo, que quando a gente consegue matá-las, nos dão vida, né? E quando a gente não consegue matar essas patologias, aí vem o suicídio total. Então, o nosso amigo James Hillman, que é um analista junguiano, neo-junguiano, autor de muitas obras, ele escreveu um livro chamado Suicídio e Alma, e ele traz uma ideia de que o suicídio total acontece quando as partes que precisam morrer não são suicidadas ou não são mortas, né? E aí acaba pelo indivíduo cometer o tal do auto-homicídio, ou seja, suicidar-se, né? É importante a gente compreender que o suicídio total, esse suicídio final, ele sempre tem uma história, algumas vezes perceptíveis e outras vezes não perceptíveis, tá? Eu tenho na minha história clínica alguns casos, todos eles não foram daqueles denunciados, porque os denunciados, todos eles, as pessoas acabaram não suicidando, né? Mas aqueles não denunciados, aqueles que a gente percebeu dentro da escuta clínica mesmo, né? Esses acabaram acontecendo. E alguns, mesmo que não foram denunciados pelo paciente ou pela família, a gente acabou descobrindo dentro da escuta clínica e conseguindo prevenir. Mas eu quero deixar assim que existem coisas hoje que acontecem na nossa sociedade de uma forma avassaladora que são tão suicidantes quanto o indivíduo usar uma corda, ser precipitado de uma altura, ou dar um tiro na cabeça, ou se jogar embaixo de um carro e assim por diante. Por exemplo, pessoal que está aí no mundo da droga, né? É uma forma de suicídio moral, suicídio físico, suicídio de saúde, pessoas que, de repente, se acometem por outras patologias, que não tomam os devidos cuidados, que podiam preveni-lo, né? E assim por diante. Então, quando a gente pensa em suicídio, não dá para a gente pensar exclusivamente no indivíduo que foi lá e usou de um dos recursos, por exemplo, o mais usado dentro do Brasil é por asfixia, ou seja, enforcamento, né? O que mais pessoas morrem, um percentual bem significativo. Aí, quando nós pensamos em suicídio, também nós temos que pensar que existem regiões endêmicas, tá? Vamos pegar os 3 estados do Sul, para ser mais preciso, assim. Então, por exemplo, o Paraná, via de regra, ele tem uma prevalência na região sudoeste, tá? Com um percentual per capita maior do que as outras regiões. Santa Catarina tem uma prevalência no próximo do Vale do Itajaí, mais precisamente na cidade de Pomerode. Uma curiosidade, Pomerode teve um período que um juiz baixou, acho que uma portaria, ou sei lá, uma resolução, não sei qual é o documento que o juiz baixa para determinar algo legal, e proibindo a venda de cordas, porque as pessoas suicidavam-se bastante. O ano passado eu fui consultado por uma pessoa da área da saúde da região para ajudá-la a discutir que estava acontecendo muito suicídio infantil, crianças de 8 a 10 anos, né? 11, 12. O Rio Grande do Sul tem uma região prevalente, que é a região de Veranópolis, tá? Aí nós vamos ver uma região onde produz bastante fumo, né?
Então, normalmente é onde a agricultura, existem alguns produtos que são utilizados para combater pragas, como, por exemplo, agrotóxicos, inseticidas, né? Então, a base de organofosforado, carbamatos, que fazem um rebaixamento, uma depressão do sistema nervoso, e as pessoas vão ao suicídio. Então, essa questão toda, ela vem de encontro a esse processo todo, né? Eu acho que isso é uma pequena introdução para que a gente possa, a partir daqui, trazer alguns conceitos, algumas coisas, né, dos nossos digníssimos autores, e possamos debater mais. A primeira vez que eu debati suicídio foi em 1999, exatamente no auditório do CREA, na cidade de Pato Branco, aonde a gente foi conversar sobre a prevalência daquele índice per capita de suicídio ser maior e mais avantajado, né? E um dado que eu peguei de uma das regionais de saúde agora, só para vocês terem uma ideia, nesse período de pandemia, a regional de União da Vitória, que apresentou, ela tinha um número relativamente menor, e agora, nesse período da pandemia, aí, apresentou 14 suicídios, né? Então, e é uma regional, uma cidade relativamente pequena, depois somado a Porto União, dá um outro número, porque são duas cidades juntas. Então, são dados assim, ou situações, mas eu creio que nós podemos aprofundar mais, não em dados estatísticos, então não tem muito, mas principalmente nas causas e nas consequências e as razões que acontecem e como que dá para lidar com essa situação. Só um adendozinho, Marcos. Eu acho que daí para avisar para o pessoal que está nos acompanhando pelos outros segmentos, como Instagram, Facebook, ou mesmo YouTube. Se quiserem entrar, o Leonardo passa o endereço do Meet para que possam interagir aqui dentro. Acho que tem muita gente no Instagram e Facebook e YouTube, né? Só esse adendo aí. Pegando a tua deixa aí, Marcos, eu acho que é muito interessante da gente pensar, né, o quanto que ultimamente, né, atualmente, as redes sociais, elas vêm nos aproximando, mas nos distanciando. Então, nós nos tornamos muito próximos de quem está longe de nós, mas quem está perto realmente acaba nos afastando. E essa falta de pertencimento do grupo, realmente, assim, de
estar em sociedade, de ter uma representação ali, causa muito desfoque, né? Causa esse isolamento na pessoa realmente, esse sentimento de estou sozinho. E agora, né? Onde que eu pertenço aí, em que grupo que eu faço parte, onde que eu estou representada nesse momento. Acho que é muito importante da gente pensar em como utilizar essas redes sociais também, né? Desses dois lados que elas trazem aí. É como tudo, né? A rede social tem o lado iluminado, o lado saudável, o lado bacana, mas também tem um lado sombrio, né? Nós vemos aí algumas coisas que acontecem nas redes sociais, que são aqueles grupos que levam à automutilação, inclusive com possibilidade de suicídio, né? E não foram poucos até hoje, e com uma representação muito grande. Mas quando o Marcos traz, eu acho que essa coisa da ansiedade, todo mundo criticou, elogiou, achou alguma forma para falar sobre a questão do feriadão agora, onde a grande maioria dos brasileiros, principalmente aqui do nosso estado, meio que abandonou a quarentena e foi para a praia e se encontrou. Eles acharam a cura do Covid, professor, que vocês entenderam. Mas eu acho que o mais importante de entender, dentro da fala de vocês, é exatamente isso aí. Esse distanciamento afetivo, essa falta de afetividade física, do abraço, do olho no olho, do estar junto, ela foi muito forte. É muita coisa, é um exagero a forma que aconteceu, né? E talvez até fosse necessário, de uma certa forma. Eu acredito que o distanciamento seria o ideal, mas ele não teria causado tanto estrago quanto o isolamento mesmo, né? E esse estrago ele traz para um outro campo, que é uma epidemia psíquica, e o suicídio entra dentro disso. Mas eu acrescentei uma coisa aí, Marcos, e Ana Paula, Leonardo, e quem está nos acompanhando. O que está acontecendo hoje na nossa sociedade, e essa coisa está sendo rediscutida e discutida por vários prismas, né? Prisma social, prisma psicológico, político, a questão da identidade das pessoas. As pessoas estão muito sem identidade, muito sendo treinadas em ideologias para pertencer a grupos e bandos, né? E isso faz com que o indivíduo perca a sua identidade. Eu tenho que ser sempre o Dionísio Banachevski, cada um de vocês com o seu nome completo. E enquanto nós não tivermos essa representatividade e esse autocuidado com cada ser humano, esse ser humano ele se oportuniza para o outro lado. Porque as patologias, as agressões, elas vão acontecer. Mas se o indivíduo ele tem uma identidade, isso facilita bastante para que ele não vá ao extremo. Agora, quando ele não sabe se é homem, se é mulher, não sabe o que significa a representatividade do seu nome, não sabe qual é a sua identidade, isso oportuniza ele terceirizar, como se estivesse terceirizando a autoagressão, ou usando a autoagressão como se estivesse agredindo a sociedade, como se estivesse agredindo algo parecido. Basta a gente assistir os documentários aí das guerras, principalmente da Segunda Guerra Mundial, dos kamikazes, né, que, em nome daquilo, ou mesmo o pessoal do terrorismo que usa o islamismo como desculpa para aquilo, e que forma os homens-bomba, essas coisas todas. Quer dizer, então, muitas vezes a própria sociedade, e aí eu concordo contigo, Marcos, que a mídia social ela vem de encontro a isso, né? Então, se nós pegarmos pelo globalizado, ela vem de encontro a isso mesmo, né? Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que salienta também isso, além da rede social, essa questão do grupo, o Eric Fromm ele já falava muito da juventude, da adolescência e da necessidade de pertencimento de grupo. Então, a classe da adolescência, ela se terminava mais ou menos aos 21 anos. Hoje, a adolescência estende-se aos 30. Existem muitos adolescentes que moram ainda na casa dos pais, aos 30 anos, né? A juventude, ela se estendeu um pouco mais. E essa dificuldade de ter um pertencimento de um grupo, de se reconhecer numa profissão, de se reconhecer como cidadão, de se reconhecer como pessoa, e o mais importante, se reconhecer como indivíduo, como o Dionísio estava falando, acomete que uma boa parte da população não se encontra em lugar algum.
Então, ele não se encontra num certo grupo, ele não se encontra numa certa profissão. E o que sobra? Né? Por isso que existe uma necessidade de prevenção, uma necessidade de diálogo e uma necessidade de observar essa pessoa que também não está no mesmo eixo que a grande maioria. Diferente das sociedades orientais, aqui a nossa sociedade não comete o suicídio só por honra, né? Como o harakiri do japonês, o kamikaze, ou o paraíso perfeito do Islã, né? Exatamente. Eu acho que eles têm uma cultura, e essa é uma das características, né? Então, se nós pegarmos as nossas regiões endêmicas, elas têm um pouco a ver com isso, Leonardo. Então, por exemplo, essas 3 regiões que eu citei aqui do sul do Brasil, né? Pomerode, em Santa Catarina, Veranópolis, Rio Grande do Sul e o sudoeste no Paraná, a região de Pato Branco, Franz Beltrão. Aí nós temos a questão da etnia, nós temos uma questão de valores muito enraizados, né? Nós vimos, eu acredito que vocês viram, porque não faz tanto tempo isso, um lord inglês que tinha sido pego lá numa corrupção e ele sobe no palco, no plenário da corte lá do parlamento deles, com um pacote, né, um pacote como se fosse um pacote de pão, esse pacote de papel, e de repente ele tira um revólver lá de dentro e dá um tiro na boca. Por quê? Pela vergonha do ato que ele tinha cometido. Então, se isso acontecesse no Brasil aqui, o nosso parlamento ia estar relativamente vazio, né? Mas é o valor, é a cultura, né? E, de repente, aqui nós vivemos uma cultura diferente. Então, essas questões culturais, elas têm tudo a ver também com o suicídio, que é o suicídio dos orientais, principalmente dos japoneses, é o suicídio do pessoal lá dos países nórdicos, né? O clima tem a ver com isso. Existe um estudo, há muitos estudos, mas um deles que eu quero salientar, porque o nosso tempo é muito curto para falar demais, mas é o estudo que foi feito em cima da história de Van Gogh, né? A sua produção, e ele era uma pessoa que era acometido de uma patologia, de uma psicose, né? Que lá nas origens chamava-se de PMD, e ele sofria profundamente no período do inverno, do outono, né? Com a diminuição da luz, com frio, e tinha alta produção, altíssima produção no período de primavera-verão. Então, essas coisas acontecem. E o suicídio, se a gente for trazer para dentro de uma realidade psicopatológica, é um ato psicótico, é um ato destrutivo. Quer dizer, então, o ato de drogar-se, todo o pessoal que nos acompanha aí, que usa droga, está cometendo um suicídio de uma certa forma. Não é um suicídio final, mas é um suicídio para sua representatividade e que poderá ter a morte, como nós vimos aí, pessoas pedindo socorro e ninguém ouvindo, como a Amy Winehouse, quando faz aquela música. Como é que é o nome, Leonardo? Rehab. Né? Como? Rehab, a reabilitação em português. Né? Isso, exatamente. Quando ela faz essa música aí, ela está pedindo socorro. Só que ninguém teve competência para dar o socorro para ela. E aí ela acabou morrendo. Aquilo é um típico suicídio que não é catalogado como suicídio, né? Ou nós pegamos o caso do nosso digníssimo Chorão aqui, do Charlie Brown, né? Diferente do companheiro dele, que depois esse realmente foi um suicídio fatal, que eu não lembro o nome do companheiro dele que morreu depois. Oi? Champignon. O Champignon, né? Mas o Chorão, o suicídio dele foi através de uma overdose, né? E que a própria ex-mulher dele fala que ele nunca foi socorrido, né? Então, eu acho que aqui cabe uma conceituação psicopatológica de que o suicídio, além de ser um ato suicida, é um ato psicótico, né? Ele ocorre, via de regra, todo mundo pensa, não, a pessoa está deprimida, ela tem risco de suicídio. O risco de suicídio não está enquanto ela está na depressão. O risco de suicídio está quando ela vai sair da depressão. Então, imaginem, quem está nos acompanhando, uma parábola invertida, né? Então, ela faz aquele cunho para baixo, né? Mais ou menos esse movimento para baixo. Na hora que a pessoa vai sair da depressão, é o momento que ela entra no vazio. E como ela entra no vazio,
quando ela sai da depressão, entra nesse vazio, ali ela tem força para cometer o suicídio. Puta, que bom, está melhorando. Essa hora é a hora perigosa. É a hora que nós temos que estar atento. Né? E por isso que o acompanhamento psicoterápico, o acompanhamento de um profissional qualificado e principalmente com a sua competência bem desenvolvida, ele vai acabar percebendo essas coisas, né? E vai poder prevenir esse suicídio através do quê? Da sua técnica psicoterápica, né? Do mesmo jeito que a gente previne muitas vezes uma recaída de um alcoolista ou de um dependente de uma outra droga qualquer, a gente pode prevenir de que forma? Trazendo esse indivíduo para que ele viva mais intensamente o seu comprometimento com a vida, né? Então, dá para dizer que o suicídio é o extremo do medo da vida. Ninguém tem medo da morte. Todo mundo tem medo do quê? Da vida. Quanto maior o medo da vida, maior a exposição ao suicídio. Tá? Eu estou, de repente, falando até muito aqui, gente, vamos interagindo aí. Vamos todos colocar como jovens aqui, né? Jovens de espírito, entramos todo mundo aqui. Fazemos um bolão. Eu acho que, assim, nessa fase da juventude, é uma fase que a gente precisa prestar muito mais atenção. Juventude da adolescência, principalmente, Marcos, que é a fase onde justamente, né, vem essa falta de representatividade. Onde o adolescente ele está ali tentando se encontrar, onde vai através dos grupos. Então, justamente nessa fase, é a fase onde ele se perde mais. Né? Ele acaba sendo levado, justamente pelo que o Dionísio acabou comentando, né? Sobre esses jogos que vão aparecendo, né? Redes sociais que vão envolvendo. Na clínica, nesses últimos tempos, eu venho acompanhando, assim, esse aumento em relação aos jovens, essa falta de identificação com o outro. Né, passando assim um pouquinho pela minha experiência, né, vendo assim o quanto que os meus colegas mesmo, né, em tempos de faculdade, vinha essa falta de representação, assim, de localização realmente. Fase de você sair de casa, de você estar em uma cidade nova, de você não estar pertencendo a uma comunidade e se sentir sozinho ali. Essa eu já venho assim acompanhando esse fato na clínica e no pessoal, que é um momento que é justamente da gente colocar essa base. E até assim, colocando realmente, Marcos, em relação à CIEP, eu vejo que há uma grande trabalho em relação, né, à saúde mental, esse movimento da CIEP também. Essa integração dos jovens, de mostrar, olha, nós temos essa ideia, você compartilha dessa ideia, vamos nos unir, vamos ter uma base, vamos compartilhar de algo, aqui você importa, você tem representação, né? Faz um ano, mais ou menos, né, que recebi o convite aí para estar participando da CIEP, e eu vejo o quanto que vocês vêm se movimentando e dando essa atenção a essa saúde mental. E acho que, assim, quanto mais movimentos nós tivermos nesse momento, vai ser muito melhor. Em relação a realmente dar essa representação, aqui você tem espaço, entende? Você pertence a esse grupo. Concordo plenamente contigo, Ana. Eu acho que o trabalho de vocês pela CIEP, pelo próprio Conselho da Juventude, é fantástico nesse sentido de trazer esses temas para debate e, principalmente, essa coisa de que as pessoas precisam ter a sua identidade individual e também coletiva. Né? Nós não temos como viver sem essa identidade. Então, a CIEP e o próprio Conselho aí, tanto você, juntamente com o Fausen, estão de parabéns pela condução de vocês dentro desse sentido, Marcos. E principalmente oportunizando hoje, fazendo aí um bom uso das redes sociais, que é o que a juventude mais acompanha, de uma forma bacana, de uma forma legal, né? Eu acho que isso devia estar em todos os meios, nos meios políticos.
né? Quando eu escrevo um projeto, por exemplo, e agora o Leonardo tem escrito junto comigo aí, eu já fiz consultoria para várias cidades na área principalmente de drogas. Eu sempre trago essa junção, essa coisa do envolvimento da sociedade. E vocês representam a sociedade organizada no segmento mais importante para a sequência, que é exatamente essa formação da juventude, né? Uma coisa que a Ana falou, e eu fui pensando também, é a questão da juventude, da adolescência em si. Até tem uma expressão que é a flor da pele, né? O limite de frustração nosso, do jovem, é um pouquinho saindo já, né, Marcos? Agora eu já sou pai, então digamos assim, adulto. Então, o nosso limite de frustração é menor. A incapacidade de viver em sociedade com a quarentena deixa o limite de frustração cada vez maior. Os colégios, uma rotina muito rígida, as pessoas estão cada vez menos em contato social, se nós formos vermos, né? Cada vez mais dentro de uma estrutura arquitetada, né, de estudo, de atividade extracurricular. Tem que ter um pertencimento, você tem que ter um status de campeão, você tem que ter um índice alto, o vestibular você vai prestar, você tem que ter um índice alto. Todas essas questões vão exacerbando e frustrando esse jovem. E ele, às vezes, não tem uma válvula de escape, não tem um grupo de amigos, não tem um grupo de estudos, não tem um grupo religioso, enfim, um grupo que ele pertence, e talvez a família também não seja um local de diálogo. Então, existe uma necessidade de se observar para essa pessoa que também está sozinha. Porque não é à toa que ela está. Ela talvez esteja distoante, talvez ela não se sinta parte, mas ela tem alguma coisa ali que a gente pode descobrir, né? Pode minerar. Vocês, dentro da clínica de vocês, devem ter encontrado isso muito mais do que eu nos estudos, né? Ou o Marcos, dentro da organização ali, junto com o Fauzi, vocês têm contato com pessoas que vêm dividir o dia a dia, a vida, né? Aqui, como a Diana disse, eles têm, mas não se sente bem-vindo, não se sente incluído. O jovem, ele tem a necessidade de ser incluído também, né? Sim, Leonardo, essa tua fala eu acho assim extremamente importante também, né? Que eu venho escutando muito isso na clínica. Então, assim, o quanto que as pessoas se comparam em relação, né? Eu estou atrasado, porque as pessoas da minha idade já estão empregadas, já estão formadas. E realmente vem sempre essa comparação com o outro, mas uma dificuldade enorme de olhar para si mesmo. E esse é um movimento que a gente vem fazendo, né? Pelo menos eu passo ali na clínica muito frequente ultimamente. Ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Eu tô atendendo online e eu vejo o quanto que é difícil esse enraizamento. Porque hoje esse jovem que tinha essa dificuldade com os familiares, né? Tinha esse conflito em casa, ele está se vendo trancado, isolado com essa família. Então, como lidar com isso? Longe dos amigos, se comparando por ainda estar morando com os pais e sempre ter que dar conta de tudo. Então, assim, é realmente muito importante a gente pensar nisso. Como que vem essa frustração? Como que a gente vai voltar isso realmente para ele, para as próprias conquistas também? Que eu acho que isso é muito importante. Eu espero que um dos resultados dessa pandemia seja um fortalecimento, né? Porque tem aquele velho refrão aí que se fala, né, desde o período, em todos os tempos, né, que tempos difíceis oportunizam a criação de homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis fáceis fazem homens fracos fracos fazem tempos difíceis. Vocês já são uma segunda geração, terceira geração, porque estão aí nessa faixa de 20 a 30 anos, né? Então, vocês estão já num segundo grupo. Mas o pessoal aí dos 70, que são os nascidos nos anos 50, anos 60, e principalmente dos anos 40, 50, 60, foram as gerações que enfrentaram os tempos mais difíceis dos últimos anos, aí, dos últimos períodos, né? Que foi o período pós-guerra. E aí foram pessoas que progrediram muito, e tudo que existe no mundo hoje de tecnologia,
essa oportunidade que nós temos agora aqui de estar conversando, vocês aí, a Ana está em Santa Isabel, né, Ana? O Marcos está em Maringá, eu e o Leonardo estamos em Curitiba, né? Eu vi a Vânia participando conosco de Porto Alegre, enfim, gente do Brasil todo participando, de repente tem algumas pessoas que eu não sei que participar até em outro país. Isso se desenvolveu tudo nesse período. Esse foi um período desse grande enriquecimento. Só que aí houve uma proteção muito grande para determinadas gerações, e essas pessoas que foram muito protegidas acabaram não enfrentando as dificuldades. E eu selecionei até uma frase aqui do digníssimo Viktor Frankl. O Viktor Frankl é um cara especial dentro da história da psicologia e da história da humanidade, por que não, né? Porque ele viveu num campo de concentração, e eu fiz questão de visitar o maior campo de concentração da história da humanidade, que é o de Auschwitz, até para a gente sentir a energia que está naquilo, né? Então, eu passei um dia caminhando lá por dentro, visitando todos aqueles pavilhões, todos os fornos, enfim, aquelas coisas todas. E o Viktor Frankl escreveu assim, que o que é importante, né? Pessoas que têm algo importante a realizar no futuro passam a dar significado ao sofrimento, aumentando a capacidade de enfrentamento e sobrevivência, mesmo nas condições mais adversas, como um campo de conflito. Então, e vejam, gente, aí eu vou trazer um pouquinho da minha experiência clínica. Muitas vezes acontece, e não foram poucas vezes, vejam que 30 anos de trabalho aí, são quantos dias, né? Quantas pessoas atendidas, eu não tenho ideia de quantas pessoas eu atendi, de quantas, né? Não sei nem se eu teria a capacidade de um dia catalogar tudo isso, acho que não tenho essa capacidade. Mas eu posso dizer assim, quantas pessoas com patologias já que a medicina tinha pré-determinado que não teriam mais condições de vida e que conseguem prorrogar suas vidas porque têm um objetivo. Então, pega lá, por exemplo, uma pessoa com um paciente oncológico, né? E, de repente, esse enfrentamento ali, porque tem o objetivo de ver, de repente, o neto nascer, o neto fazer uma coisa, o filho passar por uma situação X, Y, e aí essas pessoas não morrem, né? Eu ousei até algumas vezes de dizer para pacientes meus que estavam falando, pô, mas eu estou com um familiar assim, e eu entendendo aquelas coisas, pode ficar tranquilo que até tal época não morre. E não morria mesmo, porque eu percebia que tinha um objetivo de família e que ele sabia que se ele morresse naquela época, talvez definhasse tudo e aquela pessoa não atingisse aquele objetivo. E isso são fatos que somente a energia vital, a vontade de viver, a espiritualidade, que eu acho que é muito forte nessa hora, que a gente não pode deixar de lado, né? Muitas vezes nós pegamos aí algumas abordagens que são céticas e que não querem falar de espiritualidade, mas todos nós, toda a humanidade nasceu dentro de uma espiritualidade. Não entro aqui no mérito das religiões, aí eu sigo a ideia do digníssimo Carl Gustav Jung, né? Religião é coisa dos homens. Né? E quando perguntaram para ele de Deus, o senhor acredita? Não, Deus eu tenho certeza. Então, essa espiritualidade, ela existe dentro de nós. E não adianta dizer que não, porque todos nós que estamos nesse debate aqui, os nossos pais nos batizaram em uma religião ou outra, ou eles foram batizados, nós somos oriundos dessas coisas todas. Então, não tem como separar. E essa questão do suicídio é exatamente o desespero por não conseguir viver, por não conseguir dar conta de viver. Quando chega o extremo desse medo da vida, aí a pessoa acaba cometendo. Então, a possibilidade de enfrentar as dificuldades, do sofrimento, dos momentos difíceis, é que fazem as pessoas ficarem fortes, as pessoas ficarem capazes do seu enfrentamento, né? E essa coisa, essa responsabilidade, ela é individual. Não adianta eu querer viver a vida do Marcos, do Leonardo, da Ana, não. Eu tenho que viver a minha vida. E talvez eu possa ser um modelo para vocês. Né? Um modelo, de repente, como psicoterapeuta, como profissional, para ser seguido ou para ser rejeitado, não importa, mas passa a ser um modelo.
Agora, a vida de cada um tem que ser vivida por ele. E aí é que entra essa questão de como ajudar as pessoas a fazerem esse caminho. Então, esse debate ele oportuniza muito essa possibilidade, né, de que as pessoas possam refletir e buscar vida, né? Boa noite a todos. Deus. Na verdade, eu não tenho certeza, no caso do que eu escrevi. Eu fiz uma pergunta, esqueci de colocar o ponto de interrogação. Eu conheço um caso na família do meu esposo, que a avó, há uns 50 anos, quase 50 anos, se suicidou, e 40 anos depois, a neta se suicidou. Então, e são pessoas extremamente boas, pessoas afetivas. Eu não a neta, eu sei que tinha problemas com um companheiro, e que o companheiro tinha problema com drogas, e talvez ela também tivesse, mas a gente não saberia nada disso, que ela tivesse alguma coisa com droga. Mas a avó, a gente não sei por que do suicídio também. Então, eu tenho essa dúvida, sabe? Essa coisa. Eu também, há 1 ano, 2 anos atrás, tive um caso de suicídio na família. A filha de um primo meu também se suicidou, porque também brigou com o marido e por isso se suicidou, assim, de repente. Então, são coisas assim que realmente não... Uma menina de 17 anos deixou uma criança de 1 aninho, né? E é umas coisas assim que muito... Que nem o Dionísio falou, são pessoas que jamais que a gente possa imaginar que vai fazer isso, como ela, era uma menina, né? Era Dayara o nome dela, e ela, assim, do nada, ela é de São Bento, esse meu primo mora em São Bento com a família, com as filhas, e ela se suicidou em São Bento. São Bento do Sul, aí descendo aí para Santa Catarina, vindo aqui para o Rio Grande do Sul. E foi assim, foi uma coisa assim que, nossa, deixou a gente muito assustado, porque ela era uma menina feliz, sempre sorrindo, parecia alegre, e assim, por uma briga, um desentendimento, a gente não sabe o que ela estava vivendo também dentro de casa, mas assim, tão novinha. Então, eu tenho essa dúvida, que talvez não possa ser uma coisa de uma genética, talvez. Existe uma analogia que nós podemos fazer nesse caso aí, Vânia, que é o seguinte: do mesmo jeito que a gente pega a questão da dependência química, não existe uma comprovação genética, vem do tal gene, parará, parará, e por causa desse gene a pessoa desenvolveu a dependência química e fez isso. Existem as questões que elas são hereditárias, mas uma hereditariedade familiar, uma hereditariedade pode ser até psíquica. Se você pegar, por exemplo, no alcoolismo feminino, existe uma autora chamada Ana Beatriz, né, Guimarães, que ela escreveu um livro da genealogia do alcoolismo feminino. Então, ela coloca pontos onde a avó, a neta, a tia sobrinha, né, sobrinho neto e tal, que desenvolveram a patologia. E dentro desse quadro, ele não tem uma hereditariedade que você comprove cientificamente por gene, mas ela tem uma hereditariedade, uma herança que não é genética, é uma herança psíquica como outra herança qualquer. Com relação a esse quadro da menina de 17 anos, exatamente assim, ela sofreu uma perda que ela não deu conta. E dentro da alternativa dela, quando não viu mais saída, que ela chegou ao extremo de medo da vida. Como é que eu vou viver essa vida agora com essa separação, com essa perda, com essa coisa assim? E aí tem algo, né, que a gente vai localizando,
E o nosso digníssimo Sigmund Freud até dizia que quando a pessoa entra, se está um barulhinho meio forte, é para vocês, não liguem que o trem está passando aqui por casa para deixar umas encomendas aqui, então ele dá uma buzinadinha aqui do lado dos meus aposentos. Viu? Mas o Freud dizia assim que... Aí, ó, chegou. A pulsão de morte ela acaba sendo mais forte do que a própria pulsão de vida, e que naquele momento a pessoa não enxerga. E eu vou pegar algumas coisas que, uma vez eu fui debater esse tema na universidade, lá pelo ano 2004, 2005, e aí era até um rapaz que trabalhava junto com meu filho, e ele deixou a seguinte mensagem. Era um moço solteiro, muito bem financeiramente, né? Tinha um bom salário, uma boa condição. Eles saíram de um happy hour, cada um foi para sua casa. Eu me lembro que meu filho ficou desolado, dizia, pô, mas nós estávamos lá tomando cerveja ontem à noite, conversando, e de repente o cara estava ali alegre junto e é encontrado na manhã seguinte pendurado pelo pescoço. E ele deixou um escrito acho que no Facebook dele, dizendo para o pai, dizendo, pai, você não podia me ajudar, mãe, você não podia me ajudar, irmãos, não existe psiquiatra, não existe psicólogo que pudesse me ajudar. Nessa hora, a única coisa que eu encontrei de alternativa foi essa. Então, não se preocupe, não se culpe, não faço nada. Quer dizer, é um momento daquela pulsão, é um momento que a pessoa, de repente, perde a noção do controle do seu próprio gerenciamento de vida. Que aquilo que eu falo muito, né? Cada um tem que aprender a cuidar e ter responsabilidade sobre si mesmo. Naquele momento, esse indivíduo tem esse impacto e essa pulsão. E aí eu posso trazer exemplos práticos para vocês de alguns casos que eu tive o enfrentamento clínico, né? Dentre eles. E foram situações assim. Me lembro do primeiro, foi em 1990, quando, numa mudança de governo no Brasil, houve a mudança do cruzado para o cruzeiro de volta, do cruzado para o cruzeiro de volta, né? Então, Marcos, Leonardo, Ana Paula e a própria Vânia, eu acho que pegou só um pedacinho disso. Isso foi em 1990, né? Quando aconteceu esse período, o indivíduo tinha vendido uma propriedade, uma fazenda, e o dinheiro dele estava todo no banco. E aí houve um feriado bancário, e todo o dinheiro foi confiscado através do empréstimo compulsório. O indivíduo entrou numa crise, e eu atendi ele por um período, depois encaminhei, porque ele vivia numa cidade distante do interior, que procurasse um profissional na cidade dele, mas deixei uma recomendação que ele precisava de cuidado integral até as coisas se resolverem. Isso foi mês de março, que foi a posse na época, e ele foi suicidar lá no mês de novembro, daquele ano, outubro, novembro. E um outro caso de uma pessoa que passou por um estresse, era uma pessoa rígida, um cara formado em engenharia e tal, e ele foi no serviço de medicina do trabalho da empresa dele, o médico mandou para um neurologista e para mim. Ele havia ido no neurologista, que não quis mexer no caso, mandou para um psiquiatra. E aí, nesse meio tempo, ele veio comigo. Quando chegou comigo, ele me relatou a história, eu digo, pô, cheirou morte isso aqui. Né? E aí, ele acabou falecendo, né? Acabou suicidando. Aí você vai ver o quê? Existiam indícios daquilo, existiam formas daquilo. Então, quer dizer, eu percebi, fiz toda a prevenção, mas não foi o suficiente para aquela pessoa suicidasse, deixar de suicidar. Né? Eu estou percebendo aqui que nós estamos com, não sei se é só na questão do Instagram, Leonardo, que está terminando para encerrar, mas é só registrar essa coisa de que a pessoa que, quando entra dentro desse processo, é muito difícil de tirá-la. Muitas vezes ele consegue. Aquele que chega até o consultório, que tem algum ato que a família consegue internar,
esse indivíduo está usando isso como pedido de socorro, exatamente o que fez a Winnie House lá, né? Ela pediu socorro, só que as pessoas não enxergaram isso como socorro. Desses aí eu já atendi, eu acho que centenas, né, de pessoas que vieram com esse tipo de coisa, mas que conseguiram chegar até a gente sem essa intermediação. E o meu último caso de paciente que suicidou, eu cheguei a escrever, fazer a recomendação, passar para a família, pegar a assinatura da esposa e dizer o que tinha que ser feito por ele, que eu ia viajar com o psiquiatra. O pessoal não fez a minha recomendação, dias depois eu recebo a mensagem que ele havia suicidado. Quer dizer, eu fiz toda a precaução, a orientação, e fiz questão de pegar a assinatura para depois não vir dizer que eu não tinha tomado aquelas providências, né? Então, são coisas assim que a gente pode predizer e tal. Então, essa questão que você traz desses familiares, elas têm a ver, muitas vezes, com a questão da honra, né, da pessoa não aceitar a derrota por algum tipo de coisa. E, muitas vezes, essas derrotas são até maravilhosas. Muitas vezes, uma separação é maravilhosa. Você se livrou de uma encrenca, né? Estou em casa aí assistindo a gente também, obrigado. Gente, eu quero deixar registrado uma coisa, Marcos. Eu acho que uma grande responsabilidade disso é da própria psicologia, principalmente das instituições que representam a psicologia. Elas deviam vir mais da função da psicologia nas ruas. Mais psicologia na rua, mais psicologia junto à sociedade e menos ideologia na psicologia. A psicologia tem que estar acima de qualquer coisa. Ela tem que estar a serviço da alma humana e não a serviço de imbecilidades ideológicas. Então, as instituições, porque eu presidi o Conselho Regional de Psicologia do Paraná e eu levei a psicologia para esse debate, para as universidades, para a rua, fazendo evento no meio da rua, na Rua 15, fazendo teatro espontâneo de psicodrama e fazendo com que a psicologia fosse conhecida na sua utilidade. Então, concordo plenamente que hoje as gerações já compreendem, né, e que a gente tem... Eu vivo da psicologia há mais de 30 anos e vivo muito bem dela e divulgo a psicologia com todo o prazer e com todo o amor. E é um grande prazer participar com você, sempre estou aberto. Acho fantástico essa iniciativa da CIEP, junto com o Conselho, e vocês estão de parabéns. E contem comigo sempre, que nesse espírito jovem eu estou junto também, tá? Porque eu sou um grande defensor e um grande apaixonado pela vida e pelo viver. Um abraço. Um beijo para todo mundo. Vamos falar aqui um pouquinho, então, já que nosso tempo está acabando, passou rápido demais, né? Vamos fazer mais vezes, porque voou esse tempo, realmente. Mas em questão de que as meninas estavam comentando ali, né, debatendo no chat, eu vejo muito, assim, a questão dessa frustração e a não conseguir lidar com os próprios sentimentos, né, na geração anterior. As pessoas têm tanto medo de lidar com aquilo que sentem, que lidar com a própria idade, que aconselhando não há. Então, quem realmente conhece o que é fazer terapia, eu acredito que se encanta, porque é realmente você encontrar consigo mesmo, é você se autoconhecer. Então, assim, eu até convido, né, a quem puder,
está fazendo terapia, existem vários grupos, movimentos sociais aí. Se alguém precisar, né, eu posso estar indicando projetos sociais que atendem gratuitos também. Em Maringá, a gente tem várias instituições que atendem por valor gratuito, valores acessíveis, para fazer esse convite realmente. Vamos fazer terapia, vamos ver como que é realmente, vamos se descobrir, se conhecer. Que tem um baú cheio de possibilidades ali vocês abrirem. Marcos e Leonardo, você passar a bola para você, Leonardo. Faça uma live sobre esse tema aí que a Ana levantou agora. Pode fazer, que conte comigo que nós vamos debater esse assunto aí. Eu acho que a Ana é parceira também. E vamos debater esse assunto. Legal, estou junto aí. É muito importante fazer. E eu como faço psicoterapia, eu aconselho que façam, né? E uma coisa, né, para a gente fechar essa questão do suicídio, do Setembro Amarelo, faz mais de 100 anos que a gente vive um movimento de niilismo morado ali por alguns filósofos, pelo Nietzsche, que é a falta de sentido. Então, muita gente não tem se encontrado e não tem visto sentido em viver. O Dionísio falou de um grande autor, talvez o maior que fale disso, que é o sentido. Esse momento que a gente busca sentido, que a gente busca, que gosta, que se reconhece, se identifica, porque desse jeito fica mais fácil e a vida tem mais valor. Então, se eu me identifico, se eu tenho um sentido para viver, eu tenho algo para fazer, eu vou me movimentar. É muito mais fácil ficar parado, né? Já dizia lá o Newton, a inércia é uma força que ela precisa ser rompida para que exista, né? Então, acho que a gente tem que buscar um sentido, buscar um movimento para a gente se encontrar. E prevenção, se você vê alguém ali que está mais quietinho, procure um acolhimento. Se você não for a pessoa ideal, procure alguém que vá saber o que fazer, né? Eu agradeço aí a todos que estiveram nos acompanhando, esse convite do Marcos, essa possibilidade de todos vocês, da Ana Paula, e a gente vai tocar em frente e vamos continuar informando e ajudando quem precisa, né? Obrigado a todos. Falou, galera.